Estamos aqui hoje, novamente, com o Humberto Matos, que apesar do Pavinato ter falado que eu sou um gay, eu considero que tanto eu como o Humberto somos dois heterodoxos na economia. E é por isso que a gente tá aqui hoje pra trazer economia hétero pra vocês. A gente vai fazer um apanhado de notícias aqui, focando principalmente em economia. Enquanto eu tava pesquisando, eu encontrei algo muito curioso, que me fez rir, e se me fez rir, eu imagino que faça vocês rirem também, que é a primeira notícia que a gente vai comentar hoje, que apesar de ser meio antiga, deixa eu ver de quanto que é. Que ela não é tão atual, mas ela continua sendo igualmente engraçada. E que vai servir como um pequeno Pororoca Pocket aqui. Deixa eu colocar... de um site que sempre entrega muito material, que é o Infomoney. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui. Vejam bem, essa chamada aqui, ela me evocou sentimentos. Gente, evocou sentimentos. Porque aqui no site da Infomoney, nós temos envelhecimento rápido dos brasileiros põe crescimento econômico em risco. Humberto, quando você lê essa chamada, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Porque na minha veio uma bem específica. Não, eu fico pensando que tipo de magia que a gente tá utilizando aqui no Brasil pra fazer as pessoas envelhecer mais rápido, né? Você já assistiu Interstellar, Humberto? Assisti, deve ser isso então. O Brasil, ele tá dentro de uma câmara supermassiva e Einstein explica isso aqui, né, com a relatividade. Einstein nunca errou, né, inclusive quando ele denunciou o sionismo. Então, a gente prova novamente que o Einstein nunca errou. E envelhecimento rápido dos brasileiros, né? Os brasileiros aparentemente estão numa câmara de envelhecimento acelerado. Eu mesmo, só de fazer tweet há 3 anos, envelheci uns 20. Então acho que deve ser isso também, né? A reforma trabalhista deve ter feito os brasileiros envelhecerem muito rápido. Acho que é isso que eles estão falando, né? Mas na verdade, é fantástico como os caras... Eu imagino a galera numa mesa, Humberto, falando assim... Os brasileiros estão com mais longevidade. A expectativa de vida no Brasil tá aumentando. Como é que a gente faz isso aqui parecer ruim? Envelhecimento rápido dos brasileiros. E isso aqui, gente, é uma boa oportunidade pra gente falar um pouco de um dos carros-chefes da direita e da austeridade, que vai ser o tema de hoje, né? A austeridade vai ser basicamente o tema de hoje, que é aposentadoria e previdência. Então vamos lá, porque agora vai ser Pororoca Mini, né? Eu vou ler e o Humberto vai nos agraciar com o seu conhecimento heterodoxo de economia, né? Rapidez com que o Brasil envelhece suscita preocupações sobre como o país lidará com os custos de cuidar dos seus idosos. Já começamos com a clássica, né? O idoso, né, é sempre um problema para o capitalismo, né? Sim. Porque se o que vale para o capitalismo é a força de trabalho do trabalhador, a partir do momento que essa se extingue, né, que não serve mais nem enquanto potencial, não serve para mais nada. Então, basicamente, essa matéria, Ian, ela vem para dizer para a gente assim, olha, velho não serve para nada, é sempre um problema. E não só isso. Cuidar do velho como se ele não tivesse trabalhado 30, 40 anos da vida dele, né? Esquece todas as décadas que o velho trabalhou e que deu o direito dele ter uma previdência e não, aí nossa, o que será que a gente vai fazer com essa horda de velhos, né? Bloomberg. A população do Brasil está envelhecendo a uma velocidade sem precedentes. Magia. O que pode minar o ímpeto da maior economia da América Latina após uma década de crescimento fraco. O que será, Humberto Matos, que aconteceu nessa década de crescimento fraco? Foi o envelhecimento do Brasil que causou? Não, acho que o envelhecimento, na verdade, né, se a gente não fosse sociopata, que nem provavelmente o liberal que escreveu esse texto, a gente ia estar comemorando, né? Porque é exatamente o que ele falou, né? Pô, se a gente tá tendo uma população que tá envelhecendo, é sinal que essa população não tá morrendo. Então, simples assim, algo cara. bom, né? Mas é aquela coisa, gente, a previdência sempre é um problema pro capitalismo, né? Não só em relação à questão da força de trabalho, como eu falei antes, como a questão previdenciária mesmo, que é como pagar essas pessoas todas. Porque, tendencialmente, conforme vai se desenvolvendo a economia capitalista, as forças produtivas, enfim, esse é um padrão que a gente vê em todo o planeta. Eu já vou entregar tudo aqui agora porque eu não gosto de fazer clickbait. Charme, de fazer clickbait. O Japão perdeu 800 mil pessoas em 2022. Nós estamos falando de 800 mil pessoas, tá entendendo? É muita gente. Então, assim, é uma coisa que está acontecendo no mundo todo e que a gente verifica uma causalidade. Uma causalidade talvez seja um pouco mais difícil, mas com certeza uma correlação entre desenvolvimento da economia capitalista e redução das taxas de natalidade, porque basicamente é isso, né, que essa matéria vai apontar aqui pra gente. A gente está ficando com aquela pirâmide demográfica que a gente vê lá na escola, né, ela tá deixando de ter aquela base tão larga e tá ficando mais gordinha na barriga ali, né? Então tá mudando a estrutura demográfica, sinal de que tá nascendo menos gente e que as pessoas mais velhas estão
tendo mais longevidade. E isso, né, para o cabeça de planilha é sempre um problema, né, Ian? O cabeça de planilha é maravilhoso. A parcela de brasileiros com 65 anos ou mais subiu para 10,9% em 2022, em comparação com 7,4% em 2010. Ou seja, a população brasileira está morrendo menos. É maravilhoso isso aqui, né? Que pesadelo as pessoas não estarem morrendo. De acordo com dados do IBGE, divulgados nesta sexta-feira, a proporção de idosos é agora a maior desde 1940, os dados comparáveis mais antigos. Estamos envelhecendo muito rapidamente em comparação com as nações desenvolvidas. Eu gostei que o camarada no chat falou assim, o Brasil deve estar se movimentando na velocidade da luz, muito próximo de um objeto de massa que afeta o tecido do espaço-tempo. Que é isso, para a população envelhecer mais rápido aqui do que na Europa, né? Levou 200 anos para a França e a Inglaterra fazerem o que o Brasil fez em 40 ou 60 anos. Isso aqui me parece um dado que a comparação não tá muito certa, né, Humberto? Claro, porque tu pensa assim, ó, tu não pode comparar uma coisa que aconteceu num século com uma coisa que tá acontecendo num outro século. Sim, né? porque ele tá falando quando a França se industrializou no século XIX. Exato. Não então, é assim, comparável isso. Exato, é um outro tipo de industrialização, é um outro tipo enfim, de estrutura social, de estrutura urbana, tem toda uma questão dos avanços da medicina, quer dizer, é tudo diferente, então não dá para fazer essa comparação. Imagina só, há 100 e poucos anos atrás, só um desses fatores aí que a gente pode pensar, o que a gente tinha na área da medicina? Né, como tratamentos, como remédios, né, do que a gente tem hoje. Então é lógico. Não tinha vacina. Não tinha, não tinha vacina. Então pensa assim, é lógico que a população, tendencialmente, a partir dessas mudanças estruturais, aí vai começar a viver mais. Mas isso é só um dos exemplos que mostra o quão absurdo é comparar um país que fez o salto de desenvolvimento há um século atrás com o que está acontecendo hoje. Primeiro que o Brasil não está tendo um salto de desenvolvimento, o Brasil continua como um país de renda média e não está dando nenhuma pinta de sair dessa situação. Sim. Com um país que é um país considerado rico, dentro dos padrões capitalistas, e que fez esse processo de enriquecimento, entre aspas, há 100 anos atrás. Então, só um pouquinho, não faz o menor sentido essa comparação. Pois é. A rapidez com que o Brasil está envelhecendo suscita preocupações sobre como o país lidará com os custos sociais adicionais de cuidar dos seus idosos. Esse é o ponto, Ian. Todo esse discurso, toda essa matéria é para chamar atenção para isso. É o velho problema do acabou o dinheiro. Tá? Eu vou lembrar, a galera que está nos assistindo aqui, daquele papo todo que encheram a nossa cabeça ali antes lá da reforma da Previdência. Saca? Se tinha que fazer uma reforma com urgência para economizar R$1 trilhão num espaço de 10 anos, ferrando com a aposentadoria do pobre, impedindo determinados lugares do Brasil, inclusive, de se ter aposentadoria, porque com 65 anos, dependendo de onde você mora, a expectativa de vida é menor que isso, para economizar R$1 trilhão em 10 anos. Ah, massa, fizeram isso. Aí vem a pandemia, e em um ano, tá, eles gastaram R$1 trilhão. E o dinheiro não acabou, gente. Se não fizesse a reforma da Previdência, ia acabar o dinheiro. Não ia ter como pagar os velhinhos. Que tragédia. Ia ser o fim, ia ser o caos. Então aí veio uma pandemia. Se gastou aquilo que se queria economizar em 10 anos, em um ano, e não acabou o dinheiro. Sim. Então a gente tem que se ligar nessas coisas, porque é tudo propaganda ideológica. Pois é, e acho que vale a pena, Humberto, também, como eu sou adepto do anti-clickbait, se a questão não é falta de dinheiro como a burguesia, né, a classe dominante faz parecer que o Estado precisa de uma política de austeridade e a política de austeridade é melhor para todos, né? Porque, novamente, a classe dominante sempre faz parecer que os seus interesses são os interesses de todos. Por que existe esse discurso, então, né? Na minha leitura tem alguns fatores, né? O primeiro não é uma questão de falta de dinheiro, mas é uma questão de fazer com que as pessoas trabalhem até mais tarde. Fazer com que essa mão de obra seja mais explorável até mais tarde. Esse é um dos fatores. Tem vários fatores, esse é um deles. O outro deles é a questão de disciplinar a classe trabalhadora. Isso. Um país que está com a economia bombando, você começa a ter menos desemprego. Se você tem menos desemprego, tendencialmente o salário começa a crescer. Pô, desemprego caindo, salário crescendo, politicamente é trabalhador mais forte. Trabalhador mais forte exige mais direitos. E tudo que eles não querem é entregar direitos. E tem uma série de camadas, essas camadas vão vindo, gente. Por exemplo, tá? Quando a economia tá bombando, tô falando em padrões capitalistas de produção, tá? Começam a surgir novos capitalistas. Tá? Começa a surgir novos capitalistas. Então, começa a haver alguma ascensão daquele pessoal que está ali como um pequeno capitalista e começa a ganhar um pouco mais de dinheiro. Ele vai competir com os capitalistas mais tradicionais. É o mesmo motivo que faz os nossos capitalistas sempre boicotarem a indústria. Vejam, há uma disputa do agro, tá? Do setor agroexportador, do setor financeiro, que domina a nossa burguesia, em relação àquela burguesia industrial.
Por quê? Porque se a burguesia industrial começa a crescer, pode começar a ter mais poder político, esse poder político pode se converter em ações do governo, que defendam mais a indústria, e assim vai haver uma mudança estrutural na nossa economia, que o pessoal do agro, que o pessoal da Faria Lima não quer. É aquela velha máxima, time que tá ganhando não se mexe. Então, veja, não é nem só que eles são anti-povo, eles são anti qualquer coisa que mude o que está estabelecido, sei lá, desde 1500, né? Desde a fundação do Brasil, desde a da lei de terras, né? Essa é a nossa economia agroexportadora. Então, assim, tem muita coisa. Tem a questão também que eu já abordei várias vezes, não sei se até já não comentei aqui, mas acho que não é demais eu falar, que é uma opção política da nossa burguesia, que é sacrificar a massa do lucro em nome da margem do lucro. Isso. Tá? Então, se a economia está bombando, você pode ter até uma massa de lucro maior, mas você vai dividir com mais gente, você vai ter uma classe trabalhadora que está com um salário crescendo. Então, a nossa burguesia decide criar crise, porque a crise para eles é funcional. Quando você cria crise, você sacrifica essa massa do lucro, que vai diminuir, mas você vai eliminar os capitalistas mais fracos, você vai gerar desemprego, você vai reduzir direitos trabalhistas, você vai flexibilizar a jornada de trabalho, por exemplo, e aí você aumenta a margem de lucro. O que acontece? Qual é o efeito prático disso? Aumenta a desigualdade. Aqueles capitalistas mais ricos ficam mais ricos, aqueles capitalistas que estavam tentando ascender voltam para o seu lugar de origem, ali numa pequena burguesia ou como pequenos capitalistas, e a totalidade dos trabalhadores é devastada. Então é isso que acontece, é uma opção política também fazer isso. Então é um discurso ideológico, tá? Mas não pensem que ele é despropositado, eles são burros, coisa assim. Não, esse discurso é funcional. Não é que vai acabar o dinheiro, mas se daqui a pouco o povo começa a ter mais dinheiro, começa a pedir mais coisas, e aí eles vão ter que entregar mais coisa, porque vão ter seu capital político diminuído. Então isso tem uma explicação político-econômica. E vamos lá, Humberto, tem uma outra questão que eu acho que fica muito evidente quando a gente observa o exemplo do Chile. Esse discurso também de que o dinheiro acabou e que a previdência pública é insustentável é uma maneira de empurrar a opinião pública em direção à previdência privada. Claro. E o exemplo do Chile, ele é bastante didático, porque o que a previdência privada no Chile conseguiu acarretar? Foi a previdência privada no Chile que inaugurou o mercado de capitais chileno. Porque eles utilizavam o dinheiro do trabalhador médio investindo numa previdência privada para usar esse capital para investir na Bolsa de Valores. Então, vocês imaginam como perverso é isso, né? E hoje no Chile a gente tem uma situação de que acho que só 40% dos idosos têm previdência. Uma coisa assim, né? Sim. Eu não lembro muito bem, mas eu não lembro o dado exato, mas é por aí. A menor parte da população. Tem pouca gente, a menor parte da população tem previdência. E muitas pessoas que têm previdência ganham bem menos do que ganhavam quando trabalhavam. Eu não me lembro muito bem dos dados, gente, mas... Quase a totalidade das pessoas, assim, não consegue ter a renda que tinha enquanto trabalhava. Para isso eles vão ter que ter, além da previdência privada, eles vão ter que ter outros investimentos. Eles não conseguem. Sim. E isso é perversia, né? Eu quero só sublinhar o que você falou ali para nossa audiência. Vamos pensar no seguinte, você contribui para uma previdência privada. Essa empresa que está recolhendo a grana de você, ela não bota esse dinheiro num cofre, tá? Guardando lá e vai pagando. Não, ela aplica esse dinheiro. Ela aplica, exato. A questão e aí que é o grande problema. Qual é o tipo de aplicação que é feita? Entende? Se esse mercado não é muito bem regulamentado, eles vão procurar as aplicações de maior rentabilidade. Quais são as aplicações de maior rentabilidade? São as de maior risco. Então, qual é o risco que está aí? Da empresa que você está pagando a sua previdência, botar o seu dinheiro na bolsa e perder. Uhum. E aí, aí sim vai ficar sem dinheiro. Ela vai quebrar e vai mandar porra, galera, foi mal aí, a gente quebrou. Muito ruim ser vocês. Entendeu? É isso aí. Porque o nosso sistema atual, ele é o que chama de sistema solidário, que é o sistema que quem está contribuindo agora com a previdência pública, essa contribuição é atrelada com quem é aposentado agora nesse momento. Não é que o Estado pega o seu dinheiro, guarda num cofre e depois te devolve quando você estiver velho. Não é assim que funciona, até porque tem questão de inflação, enfim. Mas a dinâmica tem a ver com isso, gente. Não fiquem achando que o Estado não tem dinheiro o suficiente para pagar a aposentadoria. Esse é o menor dos problemas. Inclusive, isso sequer é um problema. Assim, galera, a nossa previdência, eles fazem esse auê todo que a gente está vendo aqui nesse texto, tá? Que a gente está lendo aqui, que está lendo para nós, por causa que a forma de financiamento da nossa previdência, né, tem outras partes também, mas a parte estrutural central determina que a população que está trabalhando contribua e pague, entre aspas, aqueles que não estão mais trabalhando. Isso aí. Que é o sistema solidário, né, digamos assim. Isso. Então você vai ter um problema a partir do momento que o total de gente trabalhando começa a diminuir.
e a quantidade de gente não trabalhando começa a aumentar. Bom, isso vai dar um problema. Aí o liberal cabeça de planilha olha pra essa porra e fica, puta merda, não dá. Isso não vai fechar. Eu tenho uma opinião sobre isso que é a seguinte, e isso é uma tendência mundial também do capitalismo, tá? No capitalismo, o que os países tendencialmente estão fazendo, né? Uns já estão fazendo, outros estão se encaminhando para isso. Não tem solução não, viu, Ian? Não tem. O que acontece? Como é que você vai financiar essa previdência pública? Com déficit público. Lógico. Não tem outra maneira. Lógico. Não tem outra maneira. Tu vai entrar pro déficit público e vai financiar esse déficit público. Pronto. Financia isso com déficit. E o grande problema dos nossos liberais é dizer, não pode financiar isso com déficit. Não pode. Mas não tem alternativa. No capitalismo não tem alternativa para isso. Porque qualquer modelo que se crie, ou você vai começar a fazer mais do que está sendo feito, porque, galera, toda essa reforma da Previdência que foi feita, ela é inócua, tá? Para resolver esse problema aí. Sim. Na época, os cabeças de planilha, se pegasse lá os comentaristas da Folha, eles já estavam dizendo, é pouco. Claro que é pouco, porque para resolver a conta de matemática lá dos cabeças de planilha, você vai ter que botar uma aposentadoria a partir dos 75 anos. Só que, não dá, entendeu? Como é que você vai chegar? Não, cara, só vai se aposentar aos 75. Mas aí o cabeça de planilha da Folha vai olhar, não, mas aqui, ó, noves fora, tá, não fecha. Não vai fechar. Não tem como fechar. Então não é um problema da nossa Previdência. É um problema do capitalismo. O capitalismo não sabe o que fazer com o indivíduo depois que a sua força de trabalho é descartada. Entendeu? Não tem mais o que fazer com esse indivíduo. E aí é lute por sua vida. Se você é um capitalista, você não precisa de previdência. Entendeu? Aí o seu capital vai trabalhar para você como foi quando você não era velho. Sim, né? sim. Agora, como a previdência é uma questão só do povo, do trabalhador, porque o capitalista mesmo não precisa, não usa, dane-se. De repente a gente bota a Previdência 75, quem chegar lá a gente diz, porra, cara, você é fodão, hein? Esse mereceu. Mas tem uma outra contradição, né, Humberto? Que é, ao mesmo tempo que a população economicamente ativa fica com uma proporção diferente, né, em relação à população em idade de aposentadoria, a contradição gritante que o capitalismo apresenta é que isso convive com uma massa de trabalhadores desempregados, não é? Então, ao mesmo tempo que dizem que não tem uma capacidade de contribuição da população economicamente ativa o suficiente, o capitalismo estimula, justamente com a dinâmica que você falou de sacrificar a massa do lucro para disciplinar a classe trabalhadora, para diminuir os salários e tal, convive com um desemprego muito grande. Claro. Lembrando que para liberal, pleno emprego é 5%. Exato, e é assim, a galera tem que entender uma outra coisa, e eu quero aproveitar a chance de comentar isso, que é o seguinte, a gente não para perceber que, para que haja produção, para que essa galera que está desempregada possa ser empregada, basta a gente alocar recursos. É uma linguagem chata, alavancar, mas quer dizer o quê? Você basicamente tem que fazer o quê? Poxa, tem um monte de gente passando fome, um monte de gente precisando de casa, tem um monte de gente desempregada, tem um monte de recurso natural. Bacana, eu vou botar essas pessoas desempregadas a utilizar esse recurso natural para produzir aquilo que falta de casa e de alimento? Isso seria o mais lógico. E a única coisa que falta é o que faz isso andar, que no capitalismo é a moeda. Então, na verdade, se acontecesse isso, nós solucionávamos vários problemas. Solucionava o problema da moradia, o problema da alimentação e o problema da previdência. Mas por que isso não é feito e jamais vai ser no capitalismo? Porque se isso acontecer, vai haver um empoderamento da classe trabalhadora. Esse é o problema. O problema, gente, sempre é político. Nunca vamos perder um horizonte, que é o horizonte da luta de classes. E não tem nada que o capitalista tenha mais medo do que classe trabalhadora empoderada. E vocês viram isso com os olhos de vocês durante o governo Dilma, tá? Que a gente teve o menor desemprego da história e vocês viram o que é uma classe trabalhadora com mais poder de barganha e a consequência que isso teve. E a gente tá voltando para um quadro que eles já estão começando a usar esse discurso. Porque o desemprego tá ali 7,5%, 8%, e eles já estão dizendo que tem que aumentar o desemprego. Que tem que aumentar, sim. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas, porra, 8% é muito desemprego, cara. É impressionante é cínico, né, esse discurso. Cara, é bizarro, Ian. Desculpa te interromper, mas é bizarro, tá? Os textos liberais neoclássicos da economia falam em pleno emprego em 4%. Mas aí tem uma pegadinha. Quando eles falam para países não desenvolvidos, isso sobe para 9%, que eles chamam de taxa de desemprego que não acelera a inflação. Tá? Eles chamam de Nairu, se eu não me engano. Nossa, que dogma ridículo do caralho. E aí o que acontece? E é pior, não penso que parou aí. Os liberais daqui do Brasil, eles ainda vão além. Se você pegar o Marcos Lisboa da vida, ele vai dizer, não, mas o Brasil, ele tem uma estrutura produtiva que faz com que o desemprego que não acelera a inflação não é nem 4, nem 9, é 11%. É coisa de psicopata falar uma coisa dessas. Por isso que eu digo, não tem como classificar de outro jeito. Pensa, esses caras advogam
que a cada 100 pessoas em idade e aptas a trabalhar e querendo trabalhar, apenas 11 delas não consigam trabalhar. Sim. É isso que eles estão dizendo. Deixa eu pegar umas coisas aqui do chat que eu achei interessante. Também, uma das contradições que o capitalismo gera é que a precariedade da qualidade de vida faz com que as pessoas tenham menos filhos, porque não conseguem sustentar os filhos, né? Então a taxa de natalidade cai também por conta da precariedade da vida. Muito bem observado. E uma pessoa falou assim, e a ideia de regime de capitalização pública do Ciro? Eu não tô familiarizado com isso, Humberto. Você sabe do que se trata? Cara, assim, na época, eu vou tentar puxar pela memória, na época eu estudei isso aí. Isso ele tava falando ali antes da eleição do Bolsonaro, né? E ali tinha uma pegadinha, tá? Porque ele, embora não fosse uma reprodução do sistema chileno, ele pegava algumas coisas emprestado e era perigoso, tá? Porque quando essa parte que envolvia a capitalização não tinha, no meu entendimento, tá, as garantias suficientes para que não acontecesse aquilo que a gente acabou de dizer aqui, tá? De daqui a pouco o fundo de previdência Ser perdido, ali né? faça aplicações e perca o risco. dinheiro. Tá? Então, assim, eu na época eu não achava boa a ideia, porque assim, o Ciro, embora ele seja um desenvolvimentista, ele ainda está totalmente preso no dogma liberal do que acabou o dinheiro. Então, quando você vai olhar o programa do Ciro, qualquer um deles, tanto o projeto nacional de desenvolvimento dele, quanto o projeto previdenciário dele, sempre ele está no horizonte do déficit zero. Ele pode não ser radical em relação a isso, que nem está sendo o Haddad, de buscar um déficit zero, tipo, no primeiro ano, né, ou no segundo, como ele está fazendo. Mas o horizonte do Ciro é sempre conseguir em algum momento isso. Tá? Então ele ainda não entendeu que os países devem utilizar a dívida pública como um instrumento político na luta de classes. Como faz, por exemplo, muito bem a China, aí, que todo ano o liberal vai lá e diz que ela vai quebrar, porque olha para os dados, não, isso aqui vai quebrar, Sim, vai quebrar. E a China não quebra, e não vai quebrar, entendeu? E é por isso. Também, só pra finalizar a questão do desemprego, esse 8% de desemprego, 7% de desemprego, não leva em consideração as pessoas que estão em regime de subemprego, diga-se de passagem. E tem uma outra coisa, as pessoas que desistiram de procurar emprego não contam também. Não estão desempregadas, tecnicamente, né? Então, assim, o desalentado, né? O desalentado, que é um dado, então, ainda mais grave do que a gente tá apresentando aqui. Mas é isso, gente. Eu quis aproveitar a deixa da chamada absolutamente neutra e nada política aqui da Bloomberg, na real, né, da Infomoney, que é envelhecimento rápido brasileiro, que coloca a gente perto de um buraco negro supermassivo, né, pra alterar a relatividade. Mas acho que valeu a pena a gente falar um pouco sobre aposentadoria, porque também esse ano nós teremos aqui em São Paulo, Humberto, caso você não saiba, a cavaleira do apocalipse da aposentadoria como candidata a prefeita, Tabata Amaral. Sim. Com vice da Atena. Vai ser uma maravilha. Eu acho que realmente o envelhecimento de Ian Neves será muito mais rápido do que esperado depois dessa eleição municipal, porque teremos Tabata Liberal, teremos Kim Kataguiri, teremos Padre Kelmon aqui em São Paulo. Vai ser uma delícia. Mal posso esperar. Agora, não sei como é que tá a situação aí, por exemplo, em Porto Alegre. Não sei quais são os candidatos, mas imagino que não deve ser melhor. Não, eu acho que temos perspectivas melhores em Porto Alegre do que em é? São Paulo. Né? Porque aconteceu, tá se organizando em Porto Alegre, algo que não é muito fácil de acontecer aqui no Rio Grande do Sul, que é uma aliança pessoal e PT. Verdade. Eu acho que se o objetivo é ganhar a eleição, eles têm que fazer. Aqui em São Paulo tá também, com o Boulos e a Marta. E aí estão fechando em cima do nome da Maria do Rosário, que eu acho que é uma pessoa que tem uma identificação legal com Porto Alegre, enfim, faz boas votações. E a oposição tá toda meio em torno do prefeito lá mesmo, do Melo. Sim. Que fez muita cagada. Então, assim, eu acho que a chance da Maria do Rosário é maior em Porto Alegre do que a chance do Boulos. Não quero ser pessimista, né? A gente sabe que o Boulos é altamente limitado, enfim, né? Não é sequer um cara do nosso campo. Mas é o cara que teria alguma chance. Só que eu acho que em São Paulo, no segundo turno, é difícil. É foda, porque vai se juntar todo mundo contra ele. Vai ser bem difícil. E como em Porto Alegre já tá basicamente entre dois no primeiro turno, então o que der no primeiro turno é possível que se repita no segundo, né? Se tiver segundo. Então, eu acho que São Paulo tem uma situação pior que a nossa aqui. Mas vamos ver, ainda tem muito chão ainda pela frente.